Vamos trazer aqui uma entrevista importante, Débora. O professor Roberto Dumas, professor de Economia Internacional do INSPER, já conectado conosco. Professor, muito boa tarde, um prazer recebê-lo aqui no CNN 360. Queria ouvi-lo de maneira geral sobre essa primeira expectativa, né, do lado brasileiro aqui, até pela fala do presidente Lula, uma expectativa positiva, embora nos bastidores a gente sabe que existe uma cautela, até por situações como essa que o Caio Junqueira nos traz a informação, da proximidade de Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro com integrantes do Departamento de Estado americano. Mas uma série de gestos também vindos de Donald Trump de otimismo em relação à conversa, inclusive ontem, fazendo novamente elogios a Lula e já colocando uma possível pauta desta conversa, que é um incômodo que os Estados Unidos têm com aquela ideia de moeda dos BRICS, que poderia substituir o dólar em determinadas transações internacionais. O senhor acredita que esta pode ser, pela pista que Donald Trump deu ontem, esta de fato pode ser uma das principais questões que os Estados Unidos querem tratar com o Brasil e o quanto o Brasil estaria disposto de fato a tratar deste e de outros assuntos que o senhor considera relevante? Olá, Débora, Yuri, prazer estar com vocês aqui. Veja, eu não estou tão otimista assim, apesar de Trump falar que ele está otimista, porque como o Figueiredo acabou de colocar, a Débora acabou de falar também, Trump sempre quer negociar sabendo o que ele vai ganhar. Então, na reunião, ou seja, na conversa que Lula teve com Trump, Lula falou o seguinte: olha, eu quero que você reduza as minhas tarifas em 40%, tire as tarifas. Não se esqueça que eu tenho um déficit nas contas correntes do balanço de pagamento com você e que também queria que você tirasse a minha lei Magnitsky do pessoal do STF e de alguns membros do governo. Ora, Trump vai falar: tá bom, o que você tem para me oferecer? Não vamos esquecer que os Estados Unidos lançaram a seção 301, que é uma coisa lá da Lei do Comércio de 1974, que permite aos Estados Unidos investigar e retaliar nações contra práticas comerciais injustas. E os Estados Unidos adotou, ou melhor, mencionou que as práticas comerciais injustas do Brasil, um era o PIX. Bom, o PIX não dá para mexer, isso não existe. Tarifas preferenciais injustas. Apesar de nós termos déficit nas contas externas com os Estados Unidos, na média, as nossas tarifas são maiores que a dos Estados Unidos. Então é importante deixar claro isso daí. Interferências em ações anticorrupção. Ora, como é que é isso daí, então? Nós vamos perder a soberania? Nós vamos falar de o quê? Venezuela? Como é que fica? Proteção à propriedade intelectual. Veja, eu morei na China há 4 anos. Chega lá, você vê províncias inteiras dedicadas a comércio com falta de propriedade intelectual. E agora os Estados Unidos está falando da rua 25 de março. Ou seja, obviamente está com má vontade. E desmatamento ilegal. É óbvio que Donald Trump não está nem preocupado um pouco com o desmatamento ilegal. Ele está preocupado muito mais com o aspecto do agronegócio. Agora, em relação à moeda única, seria de bom tom Mauro Vieira não tocar nesse assunto agora. Porque nenhum país dos BRICS está falando sobre esse negócio de moeda única. Falou: olha, vamos deixar lá para frente, que aliás do que também é um sonho de uma noite de verão. Porque é que nem a gente fala, veja, eu vendo frango para o Irã. Se eu for transformar ou fazer transações em moedas dos países pertencentes aos BRICS, quer dizer que a hora que eu for vender a carne de frango para o Irã, eu vou receber em reais iranianos, em rúpias ou birres do Etíope. Isso não faz o menor sentido. Então é melhor não trazer esse assunto agora no meio de uma discussão que pode ficar acalorada. É bom falar que, aliás, diga-se de passagem, nem a China e nem a Rússia estão trazendo esse assunto. Eles estão fazendo o seguinte, eles estão indo por volta. Aí falam: olha, tudo bem, não tem problema, vamos continuar com o dólar. Mas enquanto isso eu compro ouro. Então o Brasil poderia fazer isso, se é que isso vai dar certo, na minha opinião. Veja, a zona do euro ainda está com problema desde 1946,
quando Winston Churchill fez o discurso de fazer os Estados Unidos da Europa, isso está dando problema desde 46 até 2010, que teve a crise, eu acho que isso aí é muito temerário você tocar nesse assunto agora. Então, eu não estou muito contente. Claro, é um primeiro passo. É melhor conversar do que não conversar. Mas esse otimismo e essa química pode acabar bem rápido, principalmente que nós estamos falando de Marco Rubio e não estamos falando de Scott Bessent. E Marco Rubio, ele detesta a parte da esquerda da América Latina. Yuri. Professor, uma boa tarde para o senhor. Estou pegando aqui de Brasília. Então, vou partir exatamente desse ponto, dessa bola que o senhor levanta para a gente, que é o seguinte: o quanto Marco Rubio pode atrapalhar esse meio de campo, essa conversa, considerando que o presidente Donald Trump se mostrou aberto, né? Tem se mostrado até simpático em relação ao presidente Lula e ele é o chefe. O quanto não ser o Scott Bessent, né, ou não ser algum outra figura, né, importante, outro player ali do governo, o quanto ser Marco Rubio pode de fato atrapalhar as negociações. Não precisava ser Marco Rubio. Vamos combinar. Era melhor que fosse o Scott Bessent. Mas já que é o Marco Rubio, tudo bem. A gente sabe, como você bem colocou, no final das contas, que é o presidente dos Estados Unidos é Donald Trump. Nós estamos com uma química favorável com o Lula. Quem vai tomar a decisão final é ele. Mas depende como vai ser a narrativa de Marco Rubio vai passar para Donald Trump dessa conversa com Mauro Vieira. Ajuda? Não, não ajuda. Prejudica? Prejudica um pouco. Fica meio temerário porque ele já vai com má vontade. Marco Rubio é descendente de cubano e ele detesta governos de esquerda. Então ele já vai, justamente ele que sugeriu a Lei Magnitsky. E foi justamente essa Lei Magnitsky que Lula falou, olha, seria importante tirar. Então você está negociando com um cara que falou, vamos levantar a Lei Magnitsky contra os principais membros do STF. É essa pessoa que nós vamos discutir agora. Então, se pudesse escolher, eu escolheria outro. Escolheria o Scott Bessent ou Berger, que fosse lá do United States Trade Representative. Seria muito mais fácil e não sei até que ponto pode prejudicar. Mas que ajudar, certamente, Débora, não ajuda. Professor, pegando de novo algumas dessas pistas que vieram de ontem da conversa que Donald Trump teve com o presidente argentino Javier Milei, não só nas falas do próprio Trump, mas a primeira pergunta que foi feita pelos jornalistas que estavam acompanhando o encontro, ali falando, claro, da Argentina, do quanto o bailout, ali, o empréstimo de 20 bilhões de reais, esta ajuda financeira dos Estados Unidos à economia argentina, também era um mecanismo, ou se seria, na visão de Trump, um mecanismo importante para aproximar a Argentina dos Estados Unidos e afastar a Argentina da China. Lembrando que antes de Javier Milei assumir o governo argentino, os chineses tinham uma série de interesses e conseguiram uma série de investimentos e atuação na economia argentina. Nesse sentido, e aproveitando a sua experiência, como o senhor já mencionou aqui, de ter vivido na China e conhecer muito de como a China tem mudado a geopolítica do mundo e as relações econômicas pelo mundo, o quanto também para o interesse dos Estados Unidos é importante distensionar esta relação com o Brasil, dado que o Brasil tem na China uma alternativa, digamos assim, e já tem uma relação muito forte construída para tentar não digo se proteger, mas tentar amenizar, mitigar os efeitos deste tensionamento de relações com os Estados Unidos. Veja, é interessante o aponto dos Estados Unidos, que ele quer que a Argentina se distancie da China. Por outro lado, ele joga o Brasil no colo da China. Porque a hora que ele coloca uma tarifa de 50% em cima da gente, a gente acaba vendendo mais coisas para a China. Então, o meu comércio internacional com os Estados Unidos caiu 18,5%. Em agosto de 2025, mas aumentou, se eu não me engano, 23% com a China. Então ele acaba brigando, ou melhor, falando que a Argentina tem que se distanciar da China, por outro lado ele acaba jogando o Brasil no colo da China.
Ah, você está defendendo a China, você está defendendo os Estados Unidos, eu não defendo ninguém. Países não têm amigos, países têm interesses. Se por acaso você coloca uma tarifa em cima da minha cabeça de 50%, eu vou tentar fazer negócios com outros países. Por isso que também os chineses passaram a comprar mais soja da gente do que dos Estados Unidos. E os americanos colocaram a tarifa, um dos motivos de colocar a tarifa, além das terras raras, aquele todo o problema das terras raras, os chineses agora querem vender para quem, por que você quer e para que você quer usar. Os Estados Unidos colocaram uma tarifa de 100%, também justificando que os chineses estão comprando mais soja da gente. Veja, então a questão é o seguinte, o teu objetivo é fazer América do Sul ou América Latina, mas vamos falar só da América do Sul, ficar mais distante da China ou só a Argentina ficar mais distante da China? Porque você está mirando no pato e acertando no marreco. Você está fazendo isso com a Argentina, mas está me jogando no colo da China. Então é importante que falou, olha, então você tem que ver geopolítica, geoeconomia, a gente tem que ver por regiões. Não adianta só, é muito bem-vindo para a Argentina esses 20 bilhões, porque ela está no meio de um ataque especulativo por causa das eleições. Vamos ver o que acontece nas eleições de 26 de outubro. E Trump falou, olha, se você perder as eleições para o Legislativo de 26 de outubro, nada feito. Provavelmente volta o peronismo, então vocês que se explodam aí, vocês que se virem. É mais ou menos esse é o recado que Trump deu. Mas aí você acaba colocando de novo no colo da China. Então, Trump, qual é a tua estratégia? Você tem uma estratégia de longo prazo ou você tem palavras de bravatas? Porque isso, apesar de falar, mas é bobagem. Não, isso faz preço, sabe, Yuri? Isso dá volatilidade no câmbio, isso dá volatilidade no preço dos ativos, isso dá volatilidade na bolsa, isso dá volatilidade nas taxas de juros de longo prazo. Então acaba prejudicando. Você não sabe se é uma bravata ou uma estratégia. E a China fala o seguinte, olha, eu não vendo mais terra rara para você. Então você vê que você tem uma bravata de um lado falando uma coisa que, por perdão da palavra, precisa ter pelo menos um maior respeito à liturgia do cargo, não falar tudo o que pensa, do que ter uma estratégia que os chineses têm, a estratégia mais bem definida. Claro, isso também é porque a China é uma ditadura. Então ela não está preocupada com o que pensa a população ou seus eleitores, porque não vai ter eleitor nenhum na China nos próximos pelo menos 50 anos, Yuri. É isso. Nós conversamos aqui com Roberto Dumas, professor de Economia Internacional do INSPER, a quem agradeço demais a participação, professor. E desejo, claro, também, pela data aqui do 15 de outubro, um feliz Dia dos Professores. Muito obrigado, Yuri e Débora. Obrigado mesmo pela lembrança.